Deus. O alimento, Deus, ele vai mudar a história, vai mudar o cativeiro, Deus. Porque, Deus, é a tua palavra, Pai, que nós precisamos nesta noite. Então, Deus, com a mesma medida, Deus, que Ele venha abençoar a tua casa, seja abençoado nesta noite a sua casa, o seu ministério, Deus. Pai, usa Ele no oculto e profundo, Deus, e que a tua palavra nesta noite, para ela vá, e ela produza nesta noite para aquilo, Deus, que a tua igreja necessita. Assim nós te pedimos e agradecemos. Amém. Só da amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Não pode ser mais forte. Só da amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Isso. Localize na sua Bíblia, livro de Esther, capítulo 6, versículo 1 por diante. Livro de Esther, bastante livro conhecido. Capítulo 6, versículo 1 por diante. Quero estender a minha gratidão a Deus por poder retornar a este estado, poder conhecer mais um povo que vai morar no céu. Que o Senhor abençoe vocês. Mas eu preciso confessar uma coisa: ô lugarzinho frio, viu? Acho. Lá na Bahia não faz frio não, aqui faz um frio de doer os dentes. Cheguei tremendo. Amém? Eu quero trazer um abraço do meu pastor presidente Josevaldo, do campo da Assembleia de Deus Maranata, sede de Candeias. Quem recebe, diga amém. Pronto. Quero agradecer também a oportunidade do pastor Paulo, do pastor, continue sendo abençoado por Deus, meu pai espiritual Ed, que o Senhor também continue abençoando, e a toda a amada igreja que se faz presente. Amém. Olhe para o crente mais bonito que está do teu lado e diga assim: que bom que você veio. Não, desse jeito ele não vai querer vir mais para o culto. Diga novamente: que bom que você veio. Eita, oh glória. Livro de Esther, aqueles que for encontrando, coloque sobre os seus pés, em reverência à palavra do Senhor. Livro de Esther, capítulo 6, versículo 1 por diante. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga me espere. Amém. Livro de Esther, capítulo 6, versículo 1, que diz: naquela noite o rei não conseguiu dormir, e ele ordenou para trazerem o livro dos registros das crônicas, que foi lido diante do rei, e foi achado escrito que Mardoqueu, provavelmente na tua tradução esteja Mardocai, tinha contado sobre Bigtan e sobre Teres, dois dos camareiros do rei, guarda da porta, que procurava lançar a mão sobre o rei Assuero. E o rei disse que honra e dignidade tem sido feita a Mardoqueu por isso. Então disseram os servos do rei que ministravam a ele: não há nada feito para ele. E o rei disse: quem está no átrio? Ora, Amã entra no átrio externo da casa do rei para falar ao rei que enforcasse Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. Versículo 8: que sejam trazidas vestimentas reais que o rei usa para vesti-lo, e o cavalo que o rei monta, e a coroa real que é posta sobre a sua cabeça, e que as suas vestimentas e o cavalo sejam entregues à mão dos príncipes mais nobres do rei, para que eles possam tanto vestir o homem que um rei tanto deseja honrar. Versículo 10: então o rei disse a Amã: apressa-te, toma as vestimentas e o cavalo, como disseste, e faz assim. E o judeu Mardoqueu, que se assenta junto ao portão do rei, que nada lhe falte, e tudo que lhe falta entregue sobre as suas mãos. Poder se assentar. É que a minha tradução é um pouco diferente. Queridos, a Bíblia vai ser para nos informar que Esther não é a primeira esposa do rei Assuero. Esther, ela é a sua segunda esposa, porque a sua primeira esposa, ela desobedeceu uma ordem, e a ordem do rei era necessária ser obedecida imediata, até porque o rei possuía uma autoridade, o rei possuía uma soberania, e o rei queria ser reverenciado.
A Bíblia nos informa que a primeira esposa do rei, ela desobedece. E por conta de uma desobediência, ela pega o cargo que foi constituído pelo seu esposo, que era o próprio rei. A Bíblia nos informa que agora o rei quer conhecer outras mulheres. E o tio de Esté, que se chama Mardoqueu, que no hebraico é traduzido como Mardocai, apresenta Esté, porque a rainha Esté, ela estava fugitiva, porque o rei Assuero não gostava do judeu, por conta do decreto da Síria. Os assírios enviou esse decreto por conta da linhagem que é a mesma para o rei chamado Assuero. E preste atenção aqui, era impossível Esté se tornar rainha, humanamente falando. Era impossível Mardoqueu ter acesso ao lado do palácio, humanamente falando, porque judeu não poderia estar no lado de dentro do palácio do rei por conta de um decreto. Só que a Bíblia nos informa que Mardoqueu, ele ficava do lado de fora. E Bigtã e Teres eram pessoas que tinham acesso ao lado do rei, eram pessoas que sabiam de informações, passava para o rei, e o rei assim ouvia tudo aquilo, ou contemplava audivelmente aquilo que as informações chegavam. Perceba que agora ele está ausente de uma informação, porque o rei está descansando. Humanamente falando, o rei também precisa dormir. E agora o rei vai ser pego de surpresa pela notícia. Notícia é essa: o rei abre o livro. Esse livro se chama Registro de Crônicas. Esse livro da informação, há tanto do lado de pessoas que estão do lado de fora do palácio, como pessoas que estão do lado de dentro. Eu vou repetir para que você possa entender. Esse livro, chamado Registro das Crônicas, é um livro que o rei tem acesso, tanto pessoas como do lado de dentro, e quantas pessoas como do lado de fora. Perceba, a notícia chega do lado de dentro do palácio do rei, porque Mardoqueu escreveu tudo o que Bigtã e Teres tinham tramado contra ele. Agora Mardoqueu vai levar essa informação, o rei fica sabendo da informação, e o rei de imediato faz uma pergunta, e a pergunta do rei é essa: alguém aqui honrou este homem chamado Mardoqueu? Então você entende comigo que o rei conhecia Mardoqueu, porque o rei não era pego de surpresa, porque ele tinha a notícia escrita em teu livro. Agora a Bíblia nos informa que o rei dará ordem, e a ordem que o rei dá é essa: manda pegar as minhas vestimentas e colocar sobre este homem, porque eu preciso fazer alguma coisa por ele, eu preciso honrar o posicionamento do qual ele teve para comigo. Perceba, Amã não queria que Mardoqueu tivesse acesso ao lado de dentro do palácio, porque Amã também era um braço direito do rei. E perceba, o rei iria ter a sua morte concretizada por conta da forca que Amã tinha armado. Não era só para Mardoqueu. Se você for para o livro de Esté, seu capítulo 7, você vai ver o ódio descendo no coração de Amã, porque Amã queria aquilo que era do rei por direito. Agora Amã vai ter que honrar aquele que o rei mandou honrar. Amã agora vai ser usado pelo rei para honrar aquele que ele não queria que tivesse acesso ao lado de dentro do palácio. Só que Amã se esqueceu que aquele que ele não queria do lado de dentro, o rei queria, porque Amã é pequeno abaixo do rei, e o rei é grande em cima de Amã. Não entendeu? Enquanto Amã não queria que Mardoqueu tivesse acesso ao lado de dentro de seu palácio, o rei mandou chamar Amã. Está ligado no culto? No livro de Apocalipse, a Bíblia nos informa que o rei, ele tem um livro, e esse livro se chama Livro da Vida, e lá ele tem o nome de todo mundo. Amã é a personalidade de Satanás. Sabe por quê? Assim como Amã, ele estava do lado de dentro do palácio, Satanás também já foi do lado de dentro do palácio. E tudo que o diabo quer é que você não tenha acesso ao local que o grandão da Galileia vai te colocar. O maior acesso que o Todo-Poderoso tem para você não é somente a porta de baixo. O maior acesso que o Deus Todo-Poderoso tem para ti é a morada celestiais. Certa feita, o rei dos reis, chamado Jesus Cristo, disse assim para o discípulo: olha, vós não vai estar órfã, porque eu irei para o meu Pai, irei preparar uma morada para vós, e eu enviarei para vós o Espírito Consolador, que vos dará a paz que o mundo não tem. Não entendeu? Deus vai te dar acesso
precisa da mão do homem para abrir a porta que te prometeu. Porque no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 8, está escrito: eu tenho a chave de Davi, eu abro onde ninguém abre, eu fecho onde ninguém fecha, eu vou te dar acesso. É macanta, é bacalavacia, eu vou te dar acesso. Perceba, o rei não tirou a autoridade de Amã, porque quem tinha dado autoridade para Amã foi o próprio rei. O rei tinha dado autoridade para Amã, só que Amã se ensoberbeceu. E Amã é um tipo de pessoa que ele acha que só ele tem poder para ter acesso à porta. Tem pessoas que é assim: ele não vem, ela não vem, ele não sobe, ela não sobe. Sabe por que tem pessoas que têm esse tipo de comportamento e atitude? Porque eles já enxergaram o potencial que nem ele mesmo tem, que você tem. Pessoas que te tentam paralisar é porque já percebeu o potencial que você tem. E sabe por que Deus está permitindo algumas coisas acontecerem? Para quando acontecer, não dizer que você chegou por intermédio de alguém. Ema, calavaceia. Sabe por que Deus não indicou a indicação dar certo? Para quando acontecer, não dizer que foi teu amigo que te indicou. Para quando acontecer, não dizer que foi a tua amiga que indicou. É Deus dizendo: se é para mim fazer, quem vai te dar o acesso do lado de dentro vai ser eu, vai ser eu. Eu não sei se tu crê, mas se tu crê, recebe. Jesus disse para Pedro: Pedro, a ti eu lhe pego a chave do reino dos céus, para que tudo que tu liga aqui, eu ligo lá em cima. É Deus dizendo: quando a terra querer bloquear o teu acesso, não se preocupa, eu vou abrir aonde muitos não queriam. Esté agora entra para o lado de dentro do palácio. Esté faz um jejum, coloca todo mundo para jejuar e para orar, porque Esté precisava se apresentar diante do rei. E para se apresentar diante do rei, não poderia se apresentar de qualquer maneira. O que ela faz? Ela reúne a multidão, reúne um grupo, reúne um povo e coloca todo mundo para orar. Porque o que a tua mão não faz, o teu clamor e a tua oração ela vai fazer. O que a tua mão não faz, a tua oração ela vai fazer. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Outro acesso que você tem, se não for por intermédio da oração, eu não sei qual é a porta que Deus abriu para você. Se você não tivesse orado, é Deus dizendo: você ora embaixo e eu trabalho em cima. Você ora embaixo e eu movimento em cima. É Deus dizendo para alguém: ora que eu abro, jejua que eu trabalho, ora que eu tenho capacidade de fazer. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Esté ora. E o posicionamento de Esté muda totalmente a realidade do rei. Sabe por que muda totalmente a realidade do rei? Porque ninguém poderia se apresentar a ele se não fosse por uma vocação. O rei só queria alguém perto dele se alguém recebesse a sua ordem. Só que a ordem que Esté recebeu não foi de baixo. A ordem que Esté recebeu foi de cima. E aqui está o segredo. E qual é o segredo? Ou você ouve quem está embaixo, ou você vai ouvir quem está em cima. Não entendeu? Ou você vai ouvir quem está embaixo, ou você vai ouvir quem está em cima. Eu vou traduzir. Ou você vai ouvir alguém que mora aqui, ou você vai ouvir o Deus Todo-Poderoso. Não dá para emprestar ouvido para quem não está na direção que você está. Não dá para emprestar ouvido para quem não ouve de Deus o que você ouve. Sabe o que Deus está dizendo? Se eu disse, segue a minha rota. Se eu disse, obedeça a minha direção. Se eu disse, fica debaixo daquilo que eu falei para você. É que nós seres humanos temos um problema pelo fato de nós ver, melhor dizendo,
e nós não conseguimos contemplarmos, a gente coloca no nosso coração a incredulidade que nunca teve em Deus. Só que Jesus disse: a fé é o firme fundamento das coisas que não vê, mas que crê. E Jesus disse: se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, aquilo que tu já pediu, vós já recebeste. Sabe qual é o problema? É que tu está querendo ver aquilo que não é para ser visto, e Deus não precisa te mostrar nada. Deus está dizendo: se tu crê, eu abro. Se tu crê, eu entrego. Se tu crê, eu salvo. Se tu crê, tu contemplarás a manifestação do Deus Todo-Poderoso. Isto é hora. E ela vai ter acesso ao rei. E aquela palavra que está no livro de Salmos, ou é Provérbios: a mulher sábia edifica a casa. Sabe o que é que Esther faz? Chama Amã e chama o rei para se aceitar na mesa. Quer conhecer o caráter de alguém? Não leva para a pizzaria, traz para a mesa. Na mesa vai revelar quem é e quem não é. Na mesa vai mostrar quem é que não é. Na mesa, os amigos de Davi, que ele na mesa, a família de Davi se revelou como inimigo. Na mesa, Judas se revelou como traidor. Na mesa, a forca de Amã foi revelada. É Deus dizendo: na hora que eu te honrar, eu vou colocar pessoas na tua mesa para mostrar quem é quem. Tem gente que bate no teu ombro, mas não quer a tua total felicidade. É que tem gente que só quer receber aquilo que você tem, mas não é pelo aquilo que você é. Quer ter amizade? Seja por aquilo que você é e não por aquilo que você tem. Porque por aquilo que você tem, muita gente pode estar próximo. É uma calavaceia. E assim diz o Senhor: se for para me fazer, eu vou colocar alguém na mesa para mostrar quem é e quem não é. Eita Jesus! Sabe, eu não sei porque Deus está mandando eu falar, mas eu preciso falar isso aqui. Sabe por que nessa aflição que você está passando? É porque você não perguntou primeiro para Deus se era dele ou não. Sabe por que tem lacunas que estão na tua alma? É porque você entrou numa porta primeiro, sem perguntar para Deus se era dele ou não. E posicionamento, quando não é de Deus, vai ter consequências também quando não vier dele. Posso dizer uma coisa? Você não pode cobrar de Deus aquilo que não foi ele que fez. Você só vai poder cobrar de Deus aquilo que foi ele que fez e aquilo que ele falou que iria fazer e fez. Deus não se responsabiliza por posicionamento que ele não mandou você tomar e você tomou. Eu não sei qual foi a ordem que meu amado ele te deu, mas ele está dizendo: quer prosperar? Fica na minha ordem. Porque Deus ele não depende de uma porta aberta para ele fazer alguma coisa. Fechada, ele opera. Fechada, ele guarda. Fechada, ele traz a providência. E você provavelmente seja a prova viva disso. É que depois que Deus abriu algumas portas, você não consegue orar mais do que antes. Sabe por quê? Foi aquilo que você pediu a ele, e foi aquilo que ele resolveu te entregar por conta da tua petição. Agora ele está dizendo: agora suporta a consequência da tua própria escolha. Eu tinha coisa melhor, eu tinha coisa maior, eu tinha coisa grande, mas por conta daquilo que tu achou, o que deveria ter achado, eu te entreguei para te mostrar que a minha vontade, ela é maior. Nós que oramos não podemos ficar com a visão embaixo. Em quem é que você vai acreditar? Em um médico que está dizendo que não tem mais cura, ou no Deus que falou que vai curar? Em quem você vai acreditar? No homem que disse que não tem libertação para o filho, ou naquele que disse que vai libertar? Em quem é que você vai acreditar? No homem que disse que não tem mais jeito, ou no Deus que está falando tem salvação? Em quem é que você vai dar teu ouvido? Você já parou para perceber que Deus não deixou de deixar você ouvir as vozes contrárias? Às vezes Deus vai deixar você ouvir duas vozes. Agora me pergunta por quê? Não, está muito fraco. Me pergunta por quê? Para você discernir qual é que você vai ouvir. Perceba que quando Jesus está no deserto, Deus não ausenta de Satanás se apresentar, pelo contrário. Deixa eu fazer uma pergunta. Se Jesus deixa multiplicar-se a pedra no pão,
ele deixaria de ser Jesus? Mas ele quebraria o propósito. Você está aqui? É necessário o seu autoconhecimento estar em Deus, para o diabo não vir e querer confundir aquilo que Deus falou com você. Deus não vai te ausentar não, minha filha. Ele vai deixar você passar, Ele vai deixar você sentir, Ele vai deixar a escassez chegar. Mas são nesses momentos que tu tem que lembrar do teu Criador e daquele que te fez a promessa. É o teu ouvido que tem que estar sensível. Ele disse em Apocalipse: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito do Senhor diz à igreja. Aqui não está se referindo a templo, aqui está se referindo a morada, ser humano. É Jesus dizendo: você vai andar em qual direção? No que eu tenho te dito, ou no que o homem está dizendo que será impossível? E eu lhe mostro na Bíblia, Lucas capítulo 1, versículo 37. Para Deus nada é impossível. E provavelmente você esteja enfrentando uma guerra, um conflito, uma luta, uma batalha. Quanto mais ora, mais fecha. Quanto mais ora, alguém piora. Quanto mais ora, em vez de dar certo, está dando errado. É Deus dizendo: não está não, minha filha. É que eu estou fazendo uma limpeza no ambiente. É que eu estou trabalhando enquanto tu ora. Se tu orou, não é a mão de baixo que opera, é a mão de cima. É macanta, é a mão de cima. Perceba que quando Esther orou, o impossível aconteceu. Mardoqueu caiu na mesma forca que ele tinha armado. Quer confundir inimigo? Não manda recado. Quer confundir inimigo? Não precisa estar apostando. Quer confundir inimigo? Apenas viva. Porque as tuas ações e a tua atitude falarão muito mais que as tuas palavras. Sabe por que ainda tem inimigo? Porque ele está encontrando munição e está vindo de você. É Jesus dizendo: quer confundir alguém? Viva. Quer confundir alguém? Não mande recado. Quer confundir alguém? Não precisa dar a resposta. O melhor posicionamento de Jesus foi na atitude e na ação. Sabe por que Jesus está permitindo algumas coisas acontecerem? Tu está falando mais e agindo menos. Sabe o significado na oração no grego? Orar e agir em cima daquilo que orou. Você está aqui? Não entendeu que tem ação após da oração? Orar, orar. É Deus dizendo: agora levanta. Já orou? Levanta. Já orou? Levanta. Já orou? Levanta. Deus não te quer prostrado. Alguém precisa de você. O jejum de Esther livrou a nação de Israel. O jejum de Esther livrou o povo judeu. Não entendeu? Chegou a hora de você se levantar nesse campo de batalha e começar a se policiar naquilo que Deus já falou para você. Reage, meu filho. Posso te fazer uma pergunta em Deus? Se Deus sabe que tu não está preparado para uma guerra, porque Ele te colocou dentro de uma? Alguém sabe me responder? Mas eu posso te responder em cima disso aqui que ele falou para mim, para te preparar para as piores que estão por vir. Agora pega a chave: guerreiro não cresce fora do campo de batalha. Você está aqui? Aleluia. Guerreiro que larga a espada na guerra é presa fácil para o inimigo. Você nunca estudou Efésios capítulo 6, versículo 10? Fortalecemos no Senhor na força de seu poder, revestimos de toda a armadura de Deus, para que possais suportar o dia mau, pois a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra principado e potestade que atua nas regiões celestiais. É manacanto, é Deus dizendo: no momento da guerra, se revista dessa armadura do céu, jejum, oração, e a porta vai se abrir. Você nunca perguntou para Deus por que Deus resolveu livrar Daniel dentro da cova e não fora? Daniel era de oração, sim ou não? Mas por que Deus não ausentou ele da cova? Porque tem livramento que Deus não vai te dar fora. Tem livramento que para o nome dele ser glorificado vai ter que ser dentro. E deixa eu te dizer aqui: todos aqueles que entraram na cova no original morriam por conta dos leões.
Mas dentro da cova, o leão teve que jejuar. Por conta da oração de Daniel. Você nunca parou para se perguntar por que Deus não ausentou Sadraque, Mesaque e Abidnego do lado de fora da fornalha, mas livraram ele do lado de dentro? Porque tem coisas que para Deus ser glorificado, Ele vai te colocar em ambientes que vai estar fora da sua realidade, mas que vai estar dentro da realidade dele. É Jesus dizendo: não questiona a minha ordem, eu sei o que eu faço em cima do decreto que eu te liberei, eu sei o que eu faço em cima da ordem que eu te dei. Se Jesus mandou você orar de madrugada, ora, não questiona. Se Jesus mandou você ungir a tua casa, unja, não questiona. Se Jesus mandou você jejuar 3 da manhã, levanta, jejua, não questiona. Ele sabe o motivo da ordem que Ele está te dando. Jesus está dizendo: fala menos, ora mais. Fala menos, age mais. Fala menos e ouve mais. Fala menos e seja mais sensível. Jesus vai dar sensibilidade espiritual para alguém aqui. Vai ter coisas que Deus vai te revelar que teu esposo não vai precisar saber. Vai ter coisas que Deus vai te revelar que a tua esposa não vai precisar saber. Deixa que Deus confirma, e eu te mostro na Bíblia. Quando Jesus envia um anjo para se apresentar para Maria, ele dá uma saudação: graciada és tu entre as mulheres. E Jesus nasce. Você sabia que Jesus é onisciente, onipresente e onipotente? Sabia? Deixa eu aplicar outra revelação em cima disso aqui para você entender. Jesus era manifesto desde do Tenac, do Antigo Testamento. Quando Deus olhou para a terra e falou assim: façamos um homem à vossa imagem e semelhança. Eu sei que você é inteligente. A palavra façamos aqui está no plural, tem mais de um. E quem é? É Ele. É Ele, o grandão da Galileia. E perceba, quando o anjo desce, Gabriel, para falar com Maria, José não está presente. E o mesmo anjo que desce para falar com Maria, meu pastor, é o mesmo que se apresenta para José e fala: ô José, não se despoja da sua mulher, porque é necessário que no ventre da tua esposa nasça o Salvador, chamado Jesus Cristo. É Deus dizendo: se é para alguém saber do que eu te revelo, deixa que eu mesmo falo, deixa que eu mesmo revelo, deixa deixa que eu mesmo me apresento. Vou lhe mostrar que Deus apresenta alguém. Samuel nunca tinha visto Davi, e Deus está revelando o nome de Davi para Samuel. E aí Eliseu nunca tinha visto Elias, e Deus está revelando o nome de Eliseu para Elias. O que tu tem que me dizer agora? É manacanto. Isso aqui é para dizer para alguém que está achando que Deus não fala. Deus conhece quanto fio de cabelo tem na tua cabeça. E ele disse para Jeremias: Jeremias, meu filho, e antes que te formasse no ventre materno da tua mãe, eu, o Senhor, te conheci as nações de Deus como profeta. O teu Criador te conhece muito mais do que você mesmo. Ele está dizendo: ora, porque eu sei o que eu estou fazendo. Vai ter libertação aqui, meu pastor. É manacanto, é me ande como na calamacia. Vai ter pessoas que vai largar a ansiedade aqui hoje, vai. Deus está me dizendo que vai ter pessoas que vai receber cura na noite de hoje. Hoje aqui, o grandão da Galileia, fica de pé, fica de pé. É me ande, o grandão da Galileia vai manifestar o seu poder. Então apenas 5 minutinhos. Veja a sua mão assim. As duas é Manasse.
Vai ter pessoas que vai voltar a ser feliz no casamento. Vai ter pessoas que vai voltar a ser próspero novamente. Vai ter pessoas que vai ter a saúde estável. E você quer ver que o problema contigo é espiritual? Tu fez exame e o médico disse, não tem nada. Mas você sabe que tem alguma coisa porque é você que sente. E se tem alguma coisa que Deus me deu, é visão espiritual. E a minha visão é aberta. E eu sei que eu estou falando em Deus. Tem prisões espirituais que precisam ser quebradas hoje. E o Senhor vai quebrar. Não é de Deus. A tua mãe não foi feliz, a tua avó não foi feliz, a tua tia não foi feliz e você não está sendo feliz. Aonde? Na mesma área. E Deus está dizendo, eu vou quebrar a cadeia. Eu vou quebrar a corrente. Eu vou neutralizar a ferramenta que o inimigo ele tinha. Glória. Aumenta só um pouquinho o fundo de oração para mim. Só um pouquinho de nada. Isso. Senhor, agora. Eu não vim brincar com o teu nome, Jesus. Agora, aonde houver um espírito maligno, eu dou uma ordem. Agora, pela autoridade do nome de Jesus, anjo do Senhor, para na frente dele aí agora. Para na frente dela aí agora. Passa a espada de fogo relucente da cabeça à planta dos pés. Começa agora a quebrar toda a cadeia. Aonde houver um demônio do vício, colocando um vício nele, vício nela, nas mesmas maldições hereditárias, eu dou a ordem agora. Vem para fora, anjo do Senhor. Começa a apertar a mão dele aí agora. Começa a apertar a mão dela aí agora. Aonde houver um espírito maligno, começa a se revelar pelo poder que há no nome de Jesus agora. Queima. Visita este quarto, visita esta cama, visita debaixo desta cama. Começa agora a botar para fora, Jesus, aquilo que estava como espírito opressor, aquilo como estava como tribulação. Eu dou a ordem agora, em nome de Jesus. Começa a tocar nesse estômago, começa a tocar nessa cabeça, toda dor de cabeça, toda dor na saúde. Eu dou a ordem agora, pela autoridade do nome de Jesus. Quem veio com essa moça? A filha do Senhor? Chega aqui do lado da tua filha, por gentileza. Sei que o Senhor é de oração, porque Deus ele testifica. E sei que o Senhor é sensível ao Espírito, porque ele testifica. Meu pastor Edson, quem tem unção tem, como o Senhor falou. Só que a tua filha precisa de uma cobertura. E não é que o Senhor não esteja orando, é para redobrar a oração. Existe uma ansiedade maligna que tenta atormentar a mente dessa moça 24 horas. Não é normal. Não é normal. Tem coisas que ela não te conta, mas Deus revela. Ela tem perdido o sono, ela não tem dormido direito. E o homem que o inimigo usou para fazer a obra de feitiçaria, meu pastor, foi usado de uma maneira tão grande, mas tão grande, que o quarto dessa moça já não é mais o mesmo. Existe uma atmosfera no mundo espiritual que trabalha. Você já viu a sua filha chorar desse jeito? E é Deus que revela. Deus está entrando no quarto dessa moça. E deixa eu dizer, Deus vai separar a amizade do lado dessa moça, de qual menos o Senhor espera e imagina. O grandão da Galileia vai testificar o teu coração. Deus está tocando na mente da tua filha para quebrar a prisão, para quebrar a cadeia. E para o Senhor saber que é Deus que fala, ela é milagre desde o ventre da mãe, porque a mão do grandão da Galileia estava no ventre da mãe. Deus tocou no ventre e trouxe a criança de fora para dentro, de dentro para fora. E o grandão da Galileia está falando, moça, que tu não será mais a mesma. Deus está redobrando o nível da tua inteligência, no teu intelectualismo. Deus vai te colocar dentro de uma faculdade. Eu vejo Deus te honrando de uma maneira tão grande, que Deus vai te dar uma autoridade diante
o grandão da Galileia vai fazer. Mas assim diz o Senhor: busca mais do meu Espírito, pois eu quero te usar de maneira diferente. Eu quero te usar de maneira gloriosa para o meu nome ser glorificado. Deus quer te usar de maneira tão grande que eu estou vendo tu entrando em avião, saindo de avião, pois Deus te levantará como uma ministra do Evangelho. E Ele está dizendo: come pão, bebe água, porque grande é o que eu vou fazer. Assim diz o Senhor. A senhora é a mãe dela, dá um abraço. Meu pastor, só me deixar dar com todo respeito, pode utilizar este óleo ungido que se encontra aqui? Pastor Ed, passa esse óleo ungido na mão do reverendo. Aleluia, Senhor. Estende a mão para cá. Oh, glória a Jesus. Senhor dos exércitos, Glória a Deus. está te dando força. 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 Tem dia que tu sobe aqui, que é pela graça. E Ele está dizendo: te dou força. 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 Há um excesso que entrará neste lugar para ser alimentado pela palavra que sairá da tua boca. É minha alma. Eu vejo ovelha entrando aqui, e são muitas pessoas que Deus colocará na tua mão para tu cuidar. Prepara para o batismo nas águas. Sim, é manacanto, diz o Senhor. É manacanto, remenecomanácia. Deus está te levantando neste lugar. E para o varão saber que é o Senhor que fala, Deus visita a tua coluna, e Ele coloca a mão sobre a coluna do lado direito, e Ele coloca a mão sobre a coluna do lado esquerdo. E Deus manda eu te dizer que Ele está entrando no teu sangue para blindar a tua saúde. Deus está te livrando de uma diabetes profunda. O grandão da Galileia te diz: da tua saúde cuido eu. Cuido eu. É mica na bacia. Da tua saúde cuido eu. É manasca. Há uma vitória muito grande para ti. Deus está trabalhando na tua área financeira, meu pastor, por conta da sinceridade do teu coração. Eu vejo muitos pastores, mas é muito, se aproximando do Senhor, pedindo conselho, pedindo orientação. Há um rebanho, Manassés, de maneira tão grande, que dessa casa vai sair sacerdote, que dessa casa Deus levantará profeta. Ela é uma calamana, ravaceia, que desta casa Deus levantará profetisa. Mas o Senhor está mandando dizer também: coloca a campanha de oração, porque enquanto a minha igreja orar, eu trabalho, eu trabalho, eu trabalho, eu trabalho, eu trabalho, eu trabalho. Há uma vitória em Deus para ti. Assim diz o Senhor. Estende a tua mão em direção à sua casa, em direção ao teu lar. Você crê que Deus está visitando lá nesta noite? Você crê? Quando chegar lá, o ambiente vai estar totalmente mudado, diferente. Tem pessoas aqui que estão enfrentando uma guerra espiritual dentro do lar que mora. Deus está dizendo: hoje eu entro contigo dentro da sua casa, com o meu reforço. Não existe coincidência, é conexão. Vem cá, minha senhora, com todo respeito. Vem cá, minha santa, com todo respeito, a senhora. Dá na mão. Dá a mão a ela. Não existe coincidência, é conexão. Eu acabei de falar aqui que Eliseu não conhecia Elias, mas Deus apresentou Eliseu para Elias. Deus revelou para Samuel Davi, quando Samuel não conhecia. E deixa eu te dizer, profetiza, dá um abraço e profetiza. Se abraça, dá um abraço. Sabe por quê? A unção ela testifica de quem tem e quem não tem.
Deus está mandando eu te dizer que numa praça que a senhora recebe, desce uma unção nova para ti. Deus manda te chamar de intercessora. Eu vejo Deus trabalhando dentro da tua casa. Deus está trabalhando na casa da senhora. Deus hoje te renova da cabeça à planta dos pés. E assim diz o Senhor: recebe do meu espírito a minha unção. Recebe do meu espírito a minha unção. Deus está mandando te dizer que Ele vai salvar dentro de poucos dias alguém dentro da tua casa e vai estar do teu lado para glorificar o nome dele. Assim diz o Senhor: ninguém lá de dentro vai perecer, pois hoje eu confirmo o que eu falei ao teu coração. Deus está renovando vocês na noite de hoje. Assim diz o Senhor. Poder se aceitar. Já encerrei. Alguém no nosso meio que necessita fazer uma aliança com o Senhor. Glória. Você que ouviu esta mensagem e que sabe que foi Deus que falou contigo de uma maneira poderosa, coisas que ninguém que te conhecia sabia, só tu e Ele. Se você quiser fazer uma aliança com o Senhor ou renovar a sua aliança, a hora é agora. O Senhor Jesus te espera. Se você vier, nosso pastor estará orando por você e você servirá o mesmo Jesus como nós servimos. Se não, que o Senhor te conceda outra oportunidade. Receba o nosso pastor com palmas, que te não me perder pelo horário. Vamos orar ao Senhor. Deus abençoe a vida do nosso varão, por essa mensagem abençoada, viu? Tenho certeza nesta noite que se você ouviu a palavra de Deus, se ela entrou dentro do teu coração nesta noite, coisas grandes o Senhor vai fazer, ou já está fazendo na tua vida, assim se você crer em Jesus Cristo. Depois, se você quiser uma oração, com posição de mão, eu quero orar pela sua vida aqui na frente. Você vem aqui na frente que eu quero orar, em nome de Jesus, no Senhor vai ser glorificado. Amém? Vamos orar nesta noite? Não se esqueça, quarta-feira, 8 horas estamos aqui, quarta-feira, no sábado estou aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, viu? Não se esqueça também, se você quiser fazer parte, dessa escola aí, bíblica, que vai ser bênção para a sua vida, procura a pastora Paula, que vai ser bênção em nome de Jesus, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta noite, Santo aqui, Deus, que não posso ficar da nossa bênção, Deus. Nós acreditamos, Deus, no poder da Tua Santa Palavra, Deus. É a Tua Palavra, Deus, que cura, que liberta, que abençoa, Deus. E nesta noite, Pai, sendo aqui, Deus, cheio da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, porque a mensagem, Pai, ela foi falada, Deus, a mensagem, Pai, foi anunciada, Deus, e se a mensagem, Pai, entrou dentro dos nossos corações, eu creio que nesta noite, Deus, a bênção já é nossa, em nome de Jesus Cristo. Pai, nos leva para a nossa casa, Pai, debaixo da Tua presença, nos dá, Pai, uma noite de descanso, Deus, e uma terça-feira mais que abençoada, Deus, pois eu creio, Pai, na Tua Santa Palavra, Pai, assim eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo de Deus, não somente hoje, mas por toda a eternidade, você diga nesta noite. Amém. Deus o abençoe em nome de Jesus Cristo, viu?